Boa tarde, amadas inteligências. O texto de hoje é um texto de reforço à leitura do livrinho Os Barcos de Papel, de José Maviael Monteiro. Durante a leitura dos 3 primeiros capítulos do livro Os Barcos de Papel, surgiu-nos uma dúvida. O que é o caapora? Ou quem é o caapora? Quem é a caipora? Vamos lá. Por Portal Brasil Escola. Quem é a caipora? A caipora é uma personagem do folclore brasileiro. A lenda narra sobre um ser em forma de índia possuindo baixa estatura e cabelos vermelhos que atua como protetora dos animais. Na lenda, a caipora habita o interior da floresta, protegendo os animais em relação aos caçadores. A caipora é uma personagem do folclore brasileiro. A lenda fala sobre uma índia de baixa estatura que reside no interior da floresta e atua como protetora dos animais, sobretudo daqueles animais que são alvo de caçadores. Ela pode trazer má sorte ou até mesmo aterrorizar os caçadores como forma de proteção aos animais que habitam a floresta. A caipora é uma personagem de lenda do folclore brasileiro. É um personagem da nossa cultura brasileira. É um ser que habita a floresta e protege os animais dos caçadores. Existem relatos de cronistas do século XVI que apontam a possibilidade de que essa lenda já existisse nesse período. Alguns entendem a lenda da caipora como uma variação da lenda do curupira. A caipora possui diferentes versões no território brasileiro. Existem lendas na América do Sul que se parecem com a lenda da caipora. Quem é a caipora? Olha a redundância típica de um texto contextual ao conceito. Um texto conceitual. Quem é a caipora? A caipora é uma personagem do folclore brasileiro. Sua lenda fala de um ser entendido por alguns estudiosos como uma espécie de duende que habita as florestas brasileiras. A residência da caipora é literalmente o interior do mato, nos locais de difícil acesso, onde a mata é densa e fechada. É tradicionalmente conhecida como protetora dos animais da floresta. A lenda conta que a caipora atua na proteção de animais como a capivara e a cotia, animais que são intensamente caçados. Sua ação se dá contra os caçadores que matam animais irresponsavelmente. Cronistas relatam que a lenda da caipora causava grande terror nos indígenas. O nome caipora é uma variação que surgiu de caapora, o nome original desse ser que traduzido do tupi significa habitante do mato. Caapora, caipora são elementos da mitologia tupi-guarani. Esse vocábulo pode ter sido registrado por viajantes europeus no século XVI. Existem notas de cronistas que apontam para a existência de um ser folclórico chamado cajerre, e a tradução dessa expressão é a mesma de caapora. Estudiosos apontam que a lenda da caipora pode ser uma derivação da lenda do curupira. Entretanto, existe uma observação importante a ser realizada acerca da lenda da caipora, que é o fato de que essa lenda é vista por alguns estudiosos como uma variação da lenda do curupira. A partir dessa variação, o curupira ficou representado como um guardião da floresta, enquanto a caipora ficou representada como uma guardiã dos animais. Houve uma espécie de divisão do trabalho entre o curupira e a caipora. Ao curupira coube a proteção da floresta e à caipora coube a proteção dos animais. Os indígenas temiam a caipora e, por isso, usavam tochas para se locomover nas florestas durante a noite, pois isso garantiria a proteção contra animais perigosos, mas também evitaria a aproximação da caipora. Isso porque acreditava-se que ela, a caipora, temia a claridade. Por fim, há aqueles que afirmam que a caipora, em sua forma de índia, era uma grande apreciadora de fumo e cachaça. Diferentes versões da caipora trazem que a lenda da caipora está presente em todo o território brasileiro. Portanto, é natural que a história apresente muitas variações. Assim, a caipora adquire diversas formas e atributos de acordo com a região brasileira em questão.
Uma versão conhecida apresenta a caipora como uma índia de baixa estatura, mas bastante forte. A caipora teria grandes cabelos, sendo que em algumas versões eles são de cor avermelhada. Ela teria o corpo com muitos pelos e usaria roupas indígenas. Em algumas regiões, há aqueles que acreditam que a caipora mantém relações sexuais com homens, exigindo deles fidelidade eterna. Os que traem a confiança dela são mortos. A caipora exige fidelidade absoluta. E ai daqueles que forem infiéis. Em algumas versões, a caipora montaria um porco do mato e ressuscitaria alguns animais durante sua função de protegê-los de caçadores. Já outras versões afirmam que a caipora, na verdade, seria um índio baixo e forte que monta um porco do mato. Outras variações retratam a caipora não como um índio de baixa estatura, mas sim como um índio gigante. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo aponta para o fato de que existem lendas bem parecidas com a da caipora em outros países da América do Sul. Em alguns lugares da Argentina, Paraguai e Uruguai, caipora é um índio velho gigante que vive em regiões de montanha. Outras variações o apresentam com o poder de assumir a forma de um cão ou de um porco. O autor ainda aponta que na Argentina e no Chile existem duas lendas que possuem muitos elementos que se aproximam da lenda brasileira. Na Argentina, trata-se da lenda de Yastay, defensora dos animais caçados. No Chile, trata-se da lenda do Anchimalen, um anão protetor dos animais. Por fim, existe até mesmo uma associação da caipora com o fato de que a pessoa perseguida estaria com azar. Isso porque a perseguição da caipora em relação aos caçadores era vista como motivo de azar e infortúnio sobre caçadores irresponsáveis ou sobre os caçadores irresponsáveis. Assim, uma pessoa que vive uma intensa maré de azar normalmente é referenciada como uma pessoa que está com a caipora. Assim, quando uma pessoa vive uma maré de azar, alguns dizem que essa pessoa está com a caipora. Texto do professor Daniel Neves, professor de História, que escreve para o portal Brasil Escola. Maravilha, é isso aí. Um dos textos de reforço da leitura do nosso livrinho maravilhoso, Os Barcos de Papel. Livro que estamos lendo, livro de autoria de José Maviael Monteiro. Acompanhe-nos nessa leitura maravilhosa. Estou relendo esta história depois de muitos anos. Li esta história quando tinha de 11 para 12 anos de idade. E esse livro foi um livro maravilhoso na minha vida, um livro impactante. Por isso, compartilho este livro com vocês. É isso. Viva a cultura, viva o letramento cultural.